A cada 4 anos, o mundo simplesmente para. Não importa o país, não importa o idioma, todo mundo está olhando para a mesma coisa, a Copa do Mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente sabe quem manda nas histórias das Copas? Neste vídeo vamos ver todos os campeões da Copa do Mundo. Tudo começa em 1930. O futebol ainda estava se organizando no cenário mundial e poucos imaginavam o tamanho que aquela competição iria alcançar. A primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai e o país não só sediou, como também fez história. Na final, o Uruguai venceu a Argentina por 4-2 e se tornou o primeiro campeão do mundo. Ali nascia o maior torneio de seleções do futebol. E nos anos seguintes, a Europa começaria a mostrar sua força. Em 1934, na Itália, os donos da casa venceu. Itália 2, Tchecoslováquia 1. Título que se repetiu em 1938, com sede na França. A Itália vence novamente, dessa vez contra a Hungria, por 4-2. A Itália já dominava a história das Copas. Mas logo depois, o futebol foi interrompido. A Segunda Guerra Mundial paralisou o torneio e a Copa só voltou em 1950, no Brasil. E foi justamente aqui que aconteceu uma das maiores histórias do futebol. O Brasil precisava apenas de um empate na final para levantar o caneco. E no Maracanã lotado, acabou derrotado pelo Uruguai, com gol de Didia, conhecida até hoje pelos brasileiros. Uruguai 2, Brasil 1. A Copa ficou conhecida com o famoso Maracanazo. 4 anos depois, em 1954, com sede na Suíça, a Alemanha se vingou. Um time que ninguém esperava, derrubando o favorito absoluto após apanhar na cara na fase de grupos por 8-3 contra a Hungria. Na final, a Alemanha fica com o título e com a história eterna. Alemanha 3-2 contra a Hungria. Mas foi em 58 que o futebol mudou para sempre. Na Suécia surgiu uma seleção mágica. O Brasil jogava o fino da bola e venceu os donos da casa por 5-2. O mundo conheceu um jovem chamado Pelé. Ali nascia uma potência e o maior jogador de todos os tempos. E até hoje esta é a final de Copa do Mundo com mais gols. Em 1962, aqui na América do Sul, no Chile, o Brasil repetiu o feito. Mesmo sem Pelé na maior parte da competição, Garrincha brilhou e carregou o time. Na final, Brasil 3-1 contra a Tchecoslováquia. O Brasil se tornou bicampeão mundial, se igualava ao mesmo número de Copa do Mundo que a Itália. Mas em 1966, na Inglaterra, os donos da casa aproveitou o fator casa e com gol polêmico até hoje. A Inglaterra e a Alemanha empataram no tempo normal por 2-2 e na prorrogação os ingleses levaram a melhor. Final 4-2 para a Inglaterra. Até hoje é a única conquista de Copa do Mundo, mas o auge do futebol mundial viria logo depois. Em 1970, no México, o Brasil encantou o planeta, dando show. Essa seleção ficou marcada por ter vários craques em uma seleção só. Pelé, Jairzinho, Gerson e tantos outros. Para muitos, a melhor seleção da história. Vencer os italianos por 4-1 e conquistou o tricampeonato e o direito de ficar com a taça Jules Rimet. Em 1974, com sede na Alemanha, os donos da casa ficaram com o título, mas não foi só a conquista que entrou para a história. A seleção da Holanda ficou conhecida como a Laranja Mecânica, jogando futebol bonito e eficiente. Na final da Copa do Mundo de 1974, Alemanha 2, Holanda 1. Os alemães conquistavam seu segundo título. Em 1978, na Argentina, novamente os donos da casa conquistou a sua primeira Copa do Mundo. Argentina 3, Holanda 1. A Laranja Mecânica novamente ficava com vice. Chegamos à Copa de 1982, na Espanha. Uma Copa que até hoje é lembrada de uma forma especial, onde o futebol mais bonito não venceu. A Itália tinha uma grande seleção e com Paolo Rossi como grande herói. A Itália e a Alemanha foi a final desta edição. Com um placar de 3-1 para os italianos, passaram a ter o mesmo número de títulos de Copa do Mundo que o Brasil, 3 títulos. O futebol bonito inspira, mas nem sempre vence. Mas foi em 1986, no México, que o futebol ganhou um dos maiores jogadores de futebol que já teve. Diego Maradona, o gênio argentino, levou os hermanos até o título. A Argentina venceu a Alemanha por 3-2. Era o seu segundo título mundial. Em 1990, na Itália, a Alemanha deu troco. Na Copa conhecida por poucos gols, placar simples na final. Alemanha 1, Argentina 0.
os alemães se igualavam ao Brasil em números de Copas. Mas aqui o Brasil reassumiria a liderança. Em 1994, nos Estados Unidos, o Brasil voltou ao topo do mundo depois de 24 anos. Dupla Romário e Bebeto leva o Brasil até o tetra da Copa do Mundo. Tempo normal, Brasil 0, Itália 0. E nos pênaltis, o Brasil venceu por 3-2, primeira final de Copa do Mundo decidida nos pênaltis. Em 1998, com sede na França, os anfitriões é campeão da Copa do Mundo pela primeira vez, com grande atuação de Zidane, especialmente na final. Esta decisão ficou marcada pelo caso Ronaldo. Na final da Copa do Mundo, França 3, Brasil 0. Copa na Coreia e Japão. Em 2002, Brasil dá show, com os 3 R's no ataque detonando, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. O Brasil é campeão da Copa do Mundo, o primeiro penta, se tornando o maior campeão da história das Copas do Mundo. Com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, o Brasil vence a Alemanha por 2-0. Em 2006, na Alemanha, Copa conhecida por ter vários craques no auge da carreira, a Itália voltou ao topo, também após 24 anos. Itália e França fizeram a final da Copa de 2006. Após empatar no tempo normal por 1-1, a Itália vence a França nos pênaltis por 5-3, mas o jogo ficou marcado por um momento histórico, a cabeçada de Zidane e Materazzi. Em 2010, pela primeira vez no continente africano, na África do Sul, a Copa com um futebol pouco inspirador. E na final, a campeã foi a seleção lendária da Espanha, com base do Barcelona. Final da Copa, Espanha 1-0 na Holanda. E a Fúria conquistou a sua primeira Copa do Mundo. Mas em 2014, depois de 64 anos de volta para o Brasil, a Alemanha voltou a dominar e com eficácia. Essa Copa ficou marcada pela semifinal. Alemanha 7, Brasil 1. Foi uma surra mundial para chegar à final da Copa do Mundo e vencer a Argentina por 1-0 e conquistar o tetra da Copa do Mundo. Em 2018, de volta para a Europa, na Rússia, foi a vez da França voltar ao topo novamente. Com uma nova geração talentosa liderada por Mbappé, venceu a Croácia por 4-2 para levantar a taça da Copa novamente. Em 2022, disputada em 2023 por conta da pandemia, no Catar, em uma das maiores finais da história, se não a maior final da história. Argentina e França protagonizaram uma final inesquecível e eletrizante do início ao fim. A Argentina abre 2-0, mas a França busca um empate. E na prorrogação, com chance para os dois lados. E no final, 3-3. E a vitória fica com a Argentina nos pênaltis por 4-2. Messi finalmente conquistava a Copa do Mundo, encerrando um dos maiores ciclos da história do futebol. E aqui nós vemos o seguinte: o Brasil, maior campeão de Copa do Mundo, 5 vezes. Coincidentemente, Brasil, Itália e Alemanha voltaram a ser campeã da Copa do Mundo após 24 anos. A decisão de 1958 entre Brasil e Suécia foi a final de Copa do Mundo com mais gols, 7. E apenas 6 vezes os donos da casa se consagraram campeão do mundo. A conquista do título de Copa do Mundo é a aura máxima dos jogadores, comissão técnica e nação. Agora eu quero saber de você. Qual foi a Copa do Mundo mais marcante para você? Comenta aqui embaixo e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal porque aqui é o futebol lendário raiz, com história e análise da visão de um torcedor. Forte abraço e tamo junto!